Deus Humanas apareceu mais uma vez. A segunda entrevista do canal, tá aqui comigo a temporada Evelyn Marques, vindo lá de Maceió. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece ela aqui no canal. Eu gostaria de saber diferença de idade, né? Como é que você faz para construir um lugar seguro para eles? Então, criar crianças, né? Adolescentes, principalmente, que eu já estou na época dos adolescentes. No mundo que a gente vive é muito difícil. Primeiro que o mundo é muito atrativo, né? O mundo sempre tem banqueiras muito grandes. Então a gente às vezes vê a igreja tendo que se movimentar demais para manter essa juventude dentro da igreja. Mas só existe um grande banqueiro que faz com que esses meninos aconteçam. É o nosso testemunho. Quando nós andamos em verdade, sem o desespero dos nossos filhos, isso se torna um pouco mais fácil. Então, para mim hoje, o que eu faço para manter os meus filhos na presença do Senhor é servir a igreja com integridade, né, mostrando para eles que vale a pena servir a Jesus e que o mundo tem nada para oferecer. É um desafio diário, porque ser espelho não é fácil. Tal como a igreja é espelho para o mundo, a gente como pai devemos ser espelho para os nossos filhos. Então, a minha dica é essa, seja um exemplo. Isso, cheio de ideologias, né? Cheio de sofismas. Então a gente precisa ser realmente um exemplo. A música me revelou que hoje dentro de você, esse seu lado, pregar a palavra, ensinar a palavra. Você quer saber se foi a música que me levou para a pregação? Não. O que me motivou realmente a pregar foram as ameaças de Deus. Porque eu fugi desse ofício de ministrar a palavra. Até por conta da responsabilidade. Cantar é muito mais fácil do que pregar, né? Porque cantar a gente canta a música de compositor, a gente envolve a igreja com a melodia, mas a pregação é a boca de Deus. A palavra do Senhor fica poderosa e eficaz. Então eu fugia muito dessa responsabilidade. Mas o ministério da música me arrastou para a pregação, né? Então hoje não tem como dividir mais a Evelyn só cantora. Inclusive, a maioria das agendas é sempre para ministrar. Aliás, quem não segue a Evelyn no Instagram, sigam, gente. Você se tem sede da palavra de Deus. Devocional são todos os dias no Instagram. Todos os dias. O povo até cansa, mas eu não me canso, eu não canso. O testemunho vem. Vem. Eu recebo muito. Você acordar, é uma palavra de muitas das vezes a coisa não é tirada. Muitas das vezes tem muita gente que ao acordar já diz, meu Deus, mais um dia, sabe que não É verdade. Aí você abre o Instagram, que é uma rede gigantesca, né? Que une a gente de alguma forma e ouve alguém, a palavra de Deus, o devocional, e aquilo ali você. Na época que eu aceitei a Jesus, há 15 anos atrás, não tinha essa digamos que diversidade, né, de palavras, só o YouTube. Hoje tem a rede social, então siga pessoas que acrescentem na sua vida, né? Principalmente você, jovem, vigie em nome de Jesus. Vai olhando no Instagram de Carlinhos Maia, vigie você. vigia, tu é crente, seja Tem alguém crente. devocional lá, né? Aí fica olhando lá aquelas mentiras, aqueles carrões, aquelas emoções, coisa que você nunca vai poder ter, porque é um valor que entendeu? Tem que roubar muito, tem que fazer muita coisa errada, tem que ficar no céu. A minha é estreita. Me siga que é melhor. Seguir ela, que é melhor, sabe? Para nós, sobre essas características. Breno, eu sempre digo que para mim ministrar é um privilégio. Mas não é fácil, né? Como qualquer ofício que você tenha na igreja, seja ele presbitério, pastor, misericórdia. Mas assim, é um desafio diário, porque a gente é muito desânimo. Eu aprendi a não medir o meu ministério pelo ministério de ninguém e nem comparar o meu ministério com o ministério de ninguém. Então hoje eu tento saber que eu estou no meu tempo, que Deus está fazendo no tempo dele, que tem para fazer esse ano, eu faço 10 anos de ministério. Para mim é um milagre estar aqui ainda, como eu falei hoje, se a minha esperança no ministério fosse apenas as agendas ou a vida nesse mundo já teria desistido. É por missão e verdade que eu estou aqui. Então, ser ministra de louvor para mim é uma alegria. É como diz a Vinci, são dependentes dele. No tempo dele, Os resultados
vê diferença entre uma igreja pequena e uma igreja grande. Agora, com certeza. Na juventude, a forma, se são intensos, uma igreja grande e uma igreja pequena. Se há entrega de verdade, se os jovens buscam a adoração. Olha, sobre essa questão de igreja grande e igreja pequena, eu não vejo diferença nenhuma. Muito pelo contrário, dependendo dos lugares, dependendo do lugar, quando a igreja é menor, é até mais fácil de você se conectar. Até aquelas igrejas gigantescas, você fica um pouco mais, fica mais difícil da conexão. Mas como a gente que ministra, seja no louvor, na palavra, não é a gente que faz o mover, é o Espírito Santo, eu acho que essa questão é mais da igreja, entendeu? Da juventude. Então, assim, a busca, ela é individual, tal como salvação. Então, assim, eu tenho a minha vida de devoção a Deus, mas eu não sei se a igreja que eu estou indo tem a mesma devoção, né? Então, assim, quando a igreja não adora, eu não me culpo. Quando a igreja não se entrega, não é culpa minha. Eu já me preocupei muito com isso, já questionei muito a Deus, mas eu entendo que hoje é uma questão pensante. Adoração, você traz de casa, né? A devoção, você traz de casa. Independente da igreja ser grande ou ser pequena, da juventude ser grande ou ser pequena, busquem a Deus, independente do estado da igreja. As pessoas que estão começando, seja a palavra, e acham que a joia para ele. Se você está aqui no ministério, não é ótica, eu aconselho você a parar. Aconselho você a fazer uma faculdade, aconselho você a procurar um emprego, aconselho você a uma carreira. Porque o ministério não está ali para ninguém. Como Paulo disse na carta do hoje. Nem é Apolo, nem é Cefas, nem é Paulo. É Cristo. Quem dá o crescimento? É Cristo. Então, se o nosso intuito dentro do ministério é ter glória, nós iremos nos frustrar. Porque o homem, ele dá glória momentânea. Depois ele vai lá e tira, depois ele vai lá e esquece, depois ele vai lá e escanteia. Mas quando você entra no ministério, para servir a Cristo, dependendo da forma do dentro, aí você vê a diferença de Deus. Fica crente, viu? Fica crente. Segue os conselhos. Outra coisa, como é que você se vê? Eu acho que você não imagina, mas tem muitos jovens que pega a pessoa como referência no meio, no nicho do pentecostal. Eita, meu Deus, procurando na Ele câmera. queria aparecer. Eita, procurando na câmera. Vamos marcar ele aqui embaixo, cabeção. Como você se vê? Uma cultura, não sei se a palavra seria essa, nicho pentecostal, referência para alguns jovens. Você quer saber se como eu me vejo como referência? Uma referência para alguns jovens. Para mim, a responsabilidade é muito grande, né? Hoje eu tenho essa mentalidade de que sim, de alguma forma, quer queira ou não queira, eu influencio. Como você perguntou no início da entrevista sobre como que eu crio os meus filhos, sendo exemplo para eles. Então eu sei que de alguma forma as pessoas que me seguem se identificam comigo, porque você só segue uma pessoa que você se identifica com ela. Então assim, eu tenho, da melhor forma possível, servir a Deus com integridade, né? Eu não sou aquela mulher perfeita do Instagram, eu não sou aquela pessoa tranquilíssima do Instagram. Eu também tenho os meus momentos, os meus dias, tenho as minhas falhas e erros, mas eu tento, de uma forma, manter a minha integridade cristã. Porque eu sei que essas pessoas querem a mim por causa de Cristo, por causa do ministério. Não foi pela Evelyn, empresária, pela Evelyn, esposa, foi pela Evelyn, na frente do ministério. Então, assim, fico muito feliz de alguma forma influenciar a vida de vocês. E uma coisa que eu digo é, independente das dores, servir a Deus é a melhor opção. Todo mundo passa por aflição, sempre tem suas mazelas, tem suas doenças. Se você olhar para muito você cai, você desiste, você não segue em frente. Qual o conselho que você deixa para as pessoas que estão aprisionadas, de ansiedade, depressão, preso dentro de um quarto? E muitas das vezes a pessoa do nada se depara com uma canção de uma canção chega, ela vai além.
Eu falei hoje na ministração que a gente tem que manter viva a fé de que Jesus Cristo está conosco, e a nossa esperança não está aqui. Se a nossa esperança fosse depender das coisas humanas, nós iríamos morrer nessa dor, nessa depressão, nessa ansiedade, nessa angústia, porque tem uma dor no meio. Então, o ser humano é achar que a ausência de Deus é significar que Deus está conosco. Na verdade, o fato de nós passarmos por essas aflições é o grande motivo de Deus estar conosco. Porque a palavra de Deus diz que Deus prova quem Ele ama. Então, sempre que Deus tem algo para fazer na nossa vida, Ele vai nos inspirar, vai nos passar. Se você está passando por esse deserto, por essa dor, não vai passar. Agora você só compra a vitória se você Eu acho que também precisa no canal. E eu espero que você volte. Amém. Isso para você, apenas você vai voltar. Ele cumpriu, ele cumpriu. Ele cumpre. Deus fala e ele cumpre promessa. Aleluia, cumpriu também. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Tchau.